Vou apresentar aqui o professor Andítias, que é o nosso primeiro conferencista. O professor Andítias, que é professor da UFMG, da Federal de Minas Gerais, professor de Filosofia do Direito, é doutor em Filosofia do Direito, é doutorando também em Coimbra em Filosofia Geral, né? Tem uma vasta produção na área da filosofia política, inclusive livros recentes sobre a questão do estado de exceção, tendo como referência a Agamben. Professor, é uma honra, agradeço sua vinda de Belo Horizonte para cá, né? Agradeço também o pessoal que está participando do seminário e será muito bom vir. Seja bem-vindo. Obrigado. Com todos os conferencistas que chegam aqui, a gente fala, tenha público como sua segunda casa. Né? Obrigado. Acho que eu vou me sentar, que fica mais fácil. Então, boa noite a todos, a todas. Para mim é um prazer estar aqui para discutir com vocês alguns temas que dialogam com a obra do Agamben. Quero agradecer, antes de tudo, ao convite do Jonathan. Nós estamos sempre fazendo coisas juntos, né? Eu acho que a tendência é se intensificar com o tempo. E eu preparei uma conferência que eu vou comentar e ler alguns aspectos com vocês, mas antes de entrar propriamente no tema, na leitura, eu queria justificar um pouco a minha fala. Aliás, fazer uma sinopse que eu vou tentar fazer. Quando eu recebi o convite do nosso amigo comum aqui, o Jonathan, eu pensei em fazer um texto de caráter, digamos assim, analítico, exegético, da obra do Agamben no que tange as ideias de potência, de destituição, enfim, desses temas que, de alguma maneira, tangenciam todo o pensamento do autor. Mas aí eu fiquei meio preguiça de fazer isso, Jonathan. Eu falei, acho que não é muito objetivo apresentar um texto analítico, um texto exegético, porque isso aí a gente já faz em sala de aula, acho que não tem muita graça. E eu tentei, então, trazer alguns temas do Agamben, trazer algumas interlocuções, como é o título, inclusive, do evento, do Agamben com outros autores, que não são interlocuções tranquilas, que não são interlocuções confortáveis, como é próprio, inclusive, basicamente toda a filosofia política italiana hoje, e conectar com a minha atual pesquisa, ou do meu grupo de pesquisa, melhor dizendo. E aí eu aproveito para fazer aqui um marketing não pessoal, mas institucional, coletivo. Lá na UFMG, no programa de pós-graduação em Direito, nós temos um projeto de pesquisa, uma linha de pesquisa dentro de um projeto de pesquisa dentro de uma linha de pesquisa que se chama Filosofia Radical do Direito do Estado. Nosso objetivo é tentar pensar para além dos institutos jurídicos, para além da lógica interna do direito, não uma crítica, digamos, interna, mas uma crítica externa ao fenômeno jurídico, ao Estado, às suas manifestações mais palpáveis, como a violência mantenedora, a violência instituidora, o estado de exceção que nós estamos vivendo não só desde 2016, mas desde 1500, né? E são vários os temas que a gente trabalha nesse grupo de pesquisa. São vários os temas que esse projeto de pesquisa que a gente gerou também um grupo de pesquisa. A nossa compreensão do direito é de um instrumento nômico, de um instrumento separador, de um instrumento originariamente capaz de garantir a cisão, a separação entre governantes e governados e transformar, por exemplo, democracia em apenas representação. Em fazer essa metamorfose terrível em que nós pensamos democracia não como uma forma de vivência total, totalizante, mas como um mero instrumento liberal, um mero instrumento de organização de falas pré-concebidas. Né? A democracia, então, como um instrumento da representação. E a gente, nesse grupo, evoluindo da crítica à representação, da crítica à hierarquia, da crítica ao poder separado, da crítica à exceção constitutiva do direito, a gente chega hoje numa proposta de democracia radical. O nosso grupo está centralizado em pensar o que é democracia radical, se existe, quais são os seus mecanismos, quais são as suas formas de mostração. E a obra do Agamben, por mais que ele não use essa expressão democracia radical, né? Por mais que ele use, aliás, às vezes com muita ironia, às vezes com muita
melancolia, a ideia de uma democracia representativa, de alguma maneira, se nós levarmos a sério o próprio conselho do Agamben de profanar e de preparar o terreno para uma geração que vem, que não é uma geração que está no futuro, mas é que está continuamente vindo, né? O Agamben tem essas expressões com que ele costuma fechar os textos, são poéticas, mas ao mesmo tempo são inquiridores, são filosóficas. A política que vem, o direito que vem, o novo direito, sempre dando essa percepção de que é algo que vai se realizar no porvir. Mas não, é um processo, se trata de um processo imanente, se trata de um processo contínuo, se trata de um processo perene, e que não apenas na obra do Agamben, mas muitos dos seus interlocutores, nós encontramos então essa possibilidade de pensar uma democracia radical. Uma democracia radical que é não separadora, não hierarquizadora, principalmente não representativa, como uma resposta completa ao estado de coisas que a gente vê não só no Brasil como no mundo, né? O tempo que a gente está vivendo hoje é um tempo bastante fraco filosoficamente, no sentido de que os espantos que nós temos a cada dia, né, a gente estava conversando sobre isso logo antes de entrar aqui nessa sala, os espantos que nós temos a cada dia não são espantos filosóficos, né? Eu ilustro essa colocação minha com uma tese lá do Walter Benjamin, que é um dos principais, talvez o principal, enfim, não vou entrar nesse mérito, que é um dos principais interlocutores do Agamben. Lá na tese oitava, das teses sobre o conceito histórico, que é uma tese densa, uma tese que a gente pode ficar discutindo a noite inteira, eu vou fazer isso com vocês, eu já vou passar para a leitura de algumas coisas aqui. Na tese oitava, o Benjamin fala que aquele que se espanta com o Estado, ele está falando isso na Alemanha nazista, né? Está falando isso em 1940, poucos meses antes de morrer, antes de se suicidar na Espanha, franquista. Quem se espanta com as coisas absurdas, intoleráveis, muitas vezes impensáveis que estão acontecendo, não tem um espanto filosófico, né? E é um jogo de palavras, que tem a ver com a circunstância que ele está vivendo. O Benjamin está vivendo aquela situação em que o inimaginável acontece na União Soviética, faz um pacto de não agressão com a Alemanha nazista. Então, por mais problemático que fosse a União Soviética de Stalin, ainda era uma resta de esperança que acaba naquele momento, quando surge esse pacto de não agressão. E as pessoas se espantam com isso. O Benjamin fala, não, isso não é um espanto filosófico, isso é apenas o resultado de todo um processo, isso o Agamben trabalha demais na obra dele, é todo um processo milenar de uma certa concepção de Estado, de direito, de força, de violência, de normatividade. É um resultado quase que necessário, né? Um resultado esperado, uma tragédia esperada, assim como os fatos que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Só pode se espantar com esses fatos, e não estou dizendo que a gente não pode e nem deve se enraivecer com isso, se indignar. Uma coisa é se indignar, outra coisa é se espantar, como se nós estivéssemos numa ascensão constante, evolutiva, né? Um progresso linear, garantido, por exemplo, pelo PT, e que chegou ao fim de uma forma absolutamente impressionante, de uma forma espantosa e que nada consegue explicar. Não, todo o sistema, se nós formos ler para além do autoelogia que ele fala de si mesmo, todo o sistema já nos demonstrava que isso era algo inevitável. Se espantar com isso não é um espanto filosófico. Essa brincadeira que o Benjamin faz é porque a filosofia nasce do espanto, né? Se a gente for ler os clássicos, Platão e Aristóteles, aliás, os pré-socráticos, já falam do tálamos, que é esse espanto do qual surge a filosofia. E é nesse sentido que o nosso grupo, para pensar a democracia radical, em várias frentes, né, nós somos vários pesquisadores, alunos de doutorado, de mestrado, professores da UFMG e de outras instituições, nós temos elegido alguns campos específicos. Um dos campos que eu tenho tentado pensar é, levando a sério uma provocação do próprio Benjamin, que é retomada pelo Agamben, um texto do Benjamin, que aliás não é um texto, é um fragmento, como várias das coisas que ele nos legou, Capitalismo como Religião, que o Benjamin ele traduz, ou ele pensa, ou ele qualifica o capitalismo como uma forma religiosa, como uma forma de culto, o mais terrível dos cultos, diz o Benjamin, que não conhece dias feriados, em que todo dia é dia de culto, e que esse culto é um culto que
de alguma forma não redime, né? Onde a culpa é onipresente e nós estamos destinados à casa do desespero. É o que ele coloca no final do fragmento. Eu entendo que o Agami faz isso de certa forma, mas de maneira oblíqua. A gente tem que levar muito a sério, muitíssimo a sério, esse texto, esse fragmento. O capitalismo não é apenas uma forma de produção de riquezas, não é apenas uma forma de produção econômica, estrutural. O capitalismo ele é uma individência, é aquilo que os alemães chamam de Weltanschauung, é uma visão total de mundo que se objetificou, que se pôs como natural, que se pôs como único elemento, única dimensão, única perspectiva a partir da qual a gente pode pensar. Então, levar a sério Benjamin é lutar contra o capitalismo em todas as frentes, inclusive na frente teológica, inclusive levando a sério as estruturas obscuras, as estruturas não anunciadas, mas que se comportam como estruturas religiosas e teológicas no capitalismo. E aí, um dos trabalhos que a gente realiza em nível teórico, claro, é de pensar como fazer frente ao capitalismo como religião. Eu acho que o Agami tem uma contribuição importante, mas precisa ser tensionada em alguns aspectos. É aí que eu começo a desenvolver um conceito que eu vou começar a falar dele, ler esse texto aqui para vocês, que é o conceito de ateologia. Mas não pensem ateologia como oposto de teologia. No texto que eu vou ler aqui, a palavra está sempre grafada da seguinte maneira, e eu peço a vocês que quando ouvirem essa palavra no texto, representem essa palavra da seguinte maneira: o A está entre parênteses, depois vem teologia, A entre parênteses. Isso quer dizer do caráter indecidível de uma prática que é e não é teológica. Porque o que Agami nos explica, por exemplo, nesse último livro dele, pelo menos da série Homo Sapiens, né? No último capítulo, aliás, no prólogo, por uma teoria do poder destituinte, é que todo o pensamento ocidental se estruturou com base em díades, com base em dualismos, com base em polos, que estão constantemente enfrentados, no qual um é sempre o secreto fundamento do outro, né? Se falar em nomos, em direito, é de alguma maneira pressupor uma secreta manutenção, uma secreta convivência com o anônimos, com a anarquia, né? Falar em vida politicamente qualificada é falar numa vida natural, falar em vida é falar em zoé, falar em cidadão é falar em hominicário. Então, seria muito ingênuo tentar pensar o capitalismo como religião e desnudar essas estruturas metafísicas, que são aquelas que sofrem menos crítica, né? Seria muito ingênuo opor a uma teologia do capital uma ateologia, como pretendem muitos pensadores esclarecidos. É na dimensão da indecidibilidade do caráter teológico ou não, por isso a teologia com parênteses, que a gente está começando a pensar algumas categorias. E é isso que eu quero trazer para vocês aqui agora, alguma dessas categorias. O Agami vai aparecer nesse texto de forma oblíqua, alguns dos seus interlocutores vão estar no primeiro plano, e eu espero conseguir debater com vocês depois da leitura, que eu vou tentar fazer da forma mais tranquila possível, sem ser chato, tedioso e monótono, mas tendo sempre em vista esse pano de fundo, que se trata de uma perspectiva que parte da constatação de que o capitalismo é uma religião, de que tenta de alguma maneira friccionar ou combater, mas trazer à tona esse caráter e então propor práticas ateológicas nesse sentido de indecidibilidade, né? O texto é estruturado em três partes. Vou tirar o relógio para me controlar, para a gente não passar da hora. Primeira parte, e essas três partes são três categorias. Três categorias que a gente tem tentado pensar lá no nosso grupo de pesquisa, como as categorias de uma ateologia político-democrática radical. O que já é um desafio gigantesco, porque a teologia ela tem sido, a teologia política tem sido ao longo dos anos um campo fértil para autoritarismos, um campo fértil para um discurso soberano, um campo fértil para justificação da violência do poder, tal como os
sujeito que cunhou essa expressão, não cunhou, mas que trouxe ela à tona, que é o Carl Schmitt, uma outra importante fonte do Lagrange, nos indicou ali nos obras de 1922. Então a gente está tentando aqui de alguma maneira, profanar mesmo, desrespeitosamente, e pensar quais são os elementos que tornam possível hoje, esse horizonte bastante sombrio, uma ateologia política, democrática e radical. Vamos lá. A primeira parte se chama fraqueza. De maneira semelhante ao que operou Spinoza em sua época, hoje, diante da metafísica soberana do capital, pode-se opor uma ateologia democrática e radical da fraqueza e do êxodo, descontinuando o tempo fechado e homogêneo em que o capitalismo nos obriga a viver, e possibilitando assim o messiânico, que é algo similar ao político, uma categoria do político, uma categoria do messiânico que se opõe ao político, que nada tem a ver com teocracia, mas com democracia. Jeffrey Robbins, que é um autor americano, que também trabalha nessa linha, conecta a multidão ao messiânico, apostando na dimensão de agoridade do poder político. Ele leva em conta a ideia já apresentada por Michael Hart e Antônio Nery, segundo a qual, apesar de existir ontologicamente, enquanto produtora inexaurível do comum, a multidão ainda precisa se constituir como sujeito político autoconsciente. Por seu turno, uma ateologia messiânico-democrática pode afirmar que o Messias já veio e está operando, eis aí a multidão em sentido ontológico, sem desprezar sua futura vinda, dessa vez como julgador e não como vítima, tratando-se, nessa hipótese, da multidão em sentido político. Mais importante ainda, a ateologia política democrática, traduzida sob o signo do messiânico, representa uma inversão das prioridades do poder, que seria então exercido pelos fracos, pobres e humilhados, não pelos poderosos deste mundo, transformando-se assim o poder soberano em revolução. Trata-se de tomar o partido da dor e não o do medo. Em sua leitura do livro de Jó, Nery eleva a dor coletivamente percebida, a dor enquanto possibilidade de participação ética radical no outro, a afeto político-democrático fundamental. Opondo-a ao medo, que já estava em Hobbes, estaria ligada à soberania que vem do alto. A dor e o sofrimento, por nascerem de baixo, são horizontes comuns para a construção de comunidades democráticas, já que não se concretizam na passividade do medo diante da divindade, mas na luta dolorosa, na denúncia e na rebelião. O medo molda sujeitos passivos amorfos, que se abandonam ao poder. Por sua vez, a dor constitui o primeiro passo para a revolução, como ilustra a atitude rebelde de Jó, sempre imprecando e provocando um Deus cruel de desmedido poder. Segundo John Caputo, a imagem do Cristo ressuscitado deve ser levada a sério para a configuração de uma ateologia política da fraqueza e do evento. Isso determinaria a reorientação de todo o pensamento devotado à compreensão do papel do poder nas sociedades humanas, opondo a fraqueza à onipotência, o gesto à verticalidade, os muitos ao uno. Tal metamorfose é prefigurada em certas passagens dos evangelhos, quando Jesus se põe contra o poder político e econômico estabelecido, por exemplo, no emblemático episódio da expulsão dos vendilhões do templo, denuncia as falsas morais da superioridade na cena do apedrejamento da mulher adúltera e celebra o comum e sua produtividade infinita de vida, como nas bodas de Canaã e na multiplicação dos peixes e dos pães. Milagres que facilmente podem ser lidos a partir de uma matriz político-democrática radical. Ademais, para ir dos evangelhos, não é difícil encontrar nos outros livros do Novo Testamento inúmeras passagens e ideias que hoje podem ser lidas e reinterpretadas enquanto vigorosos e belos anticapitalistas, a exemplo do belíssimo capítulo 18 do Apocalipse, construído para denunciar as feitiçarias dos grandes da terra, dos comerciantes que enganaram todas as nações. O teólogo radical estadunidense Thomas Althusser vai mais longe do que Caputo e seus companheiros, ao afirmar que a morte de Deus não é uma metáfora ou símbolo, mas a verdadeira comprovação do caráter satânico do Deus cristão transcendente. Sua interpretação soaria gnóstica, caso Althusser não explicasse que a morte de Deus constitui a única possibilidade de se pensar hoje, pois com ela se nega a transcendência, permitindo que a imanência profana surja enquanto a consequência mais verdadeira da encarnação. Dessa feita, os cristãos devem se alegrar com a morte de Deus e não lamentá-la. Não há lugar para a ressurreição, dado que o Deus transcendente precisa permanecer morto, indicando com isso o cumprimento total do cristianismo, a realização de seu telos,
anunciado em várias passagens dos evangelhos, nas quais Jesus recusa categoricamente todo título, todo nome, todo desejo de poder. Paradoxalmente, a teologia se realiza pela repetição ritual da afirmação do caráter absoluto de Deus, que, desse modo, é esvaziado e exorcizado. Conforme a leitura de Pieter Hedel, teologias radicalíssimas de figuras como Thomas Althusser fazem sentido por não se calarem depois da morte de Deus, preferindo celebrá-la enquanto evento recorrente, sempre presente, que abre espaço para a pura imanência da presença, da pobreza e do sofrimento neste mundo. Em um contexto mais historiográfico, menos teológico, temos que considerar a óbvia e por isso muitas vezes esquecida advertência de Frederico Lourenço, que faz na introdução a sua magnífica tradução da Bíblia grega ao português, recordando-nos que os evangelhos eram textos gregos bem diferentes daqueles que eram lidos pela elite helenística do século I depois de Cristo. Com efeito, os evangelhos não se escrevem em lutas e batalhas heróicas, nem há refinadas digressões filosóficas ou princesas e rainhas sedutoras. Neles aparecem os rejeitados e enjeitados sociais, o povo comum, a ralé, que ia desde as donas de casa até as prostitutas, passando por leprosos, doentes mentais, deficientes físicos e pescadores. Assim, o substrato originário, o que posteriormente fundamentou uma teologia política conservadora, autoritária e soberana, corresponde a uma dimensão comum, multitudinária e popular, amorosa mesmo, no sentido amplo dado ao termo por Antônio Negri em sua releitura de Spinoza. Essa perspectiva não soberana dos evangelhos foi maravilhosamente encarnada pela versão camponesa e plebeia do texto de Mateus, levado às telas de cinema por Pasolini em 1964. De acordo com muitos teólogos contemporâneos, tais como Dorothée Söller, uma reflexão teológica política atual não deve tomar a Bíblia enquanto paradigma absoluto que gravita acima de suas vicissitudes, interpretações e condicionamentos históricos, sendo antes necessário introduzir uma forte carga de relatividade e de historicidade da compreensão do texto, com que o caráter nômico, patriarcal e machista, por exemplo, que dele deflui, pode ser posto de lado em nome de uma leitura mais autêntica, que considere não as inevitáveis referências de Cristo, as instituições e os costumes de seu tempo, mas que saiba perceber a novidade de sua mensagem e como ela soava e ainda soa revolucionária. Segundo Médio Scapolo, a teologia política contemporânea de Zoller não pretende pôr à disposição do século para o legitimar, pois assim santificaria o fetichismo do mundo e perder-se-ia como fé. O trabalho do teólogo político contemporâneo, efetivamente comprometido com o pensamento cristão, que é aquele dos fracos e dos humilhados pelo poder político separado, consiste em depurar os textos tidos como sagrados, seus condicionantes históricos, ao mesmo tempo que deixa de encarar esses condicionantes enquanto verdades históricas, submetendo-as à crítica e assumindo que Cristo não é absoluto nem todo-poderoso. Sua encarnação corresponde a um processo constante e inacabado, que só se realiza mediante a participação de todos no trabalho de hermenêutica crítica aplicado ao legado espiritual que chegou até nós. Assim, a teologia política pode assumir uma nova faceta, diferentemente do que ensinou Schmitt, para quem a imagem metafísica que determinada época tem de si mesmo, seria o resultado de sua organização política. Postura que, de modo inevitável, leva a teologia política a justificar e a legitimar as instituições desse momento histórico. Ao contrário, uma ateologia política democrática radical precisa se descolar deste mundo e de sua justificação, exatamente como fez o Cristo em inúmeras ocasiões, cumprindo assim uma função crítica e negativa. Nessa perspectiva, a teologia política poderá então negar o mundo capitalista e sua unidimensionalidade, apontando para outras possibilidades de vivências que se alinham aos derrotados e não se submetam à idolatria do capital. A partir da consideração de um Deus fraco, que se comunica com os humilhados e os ofendidos, é possível estruturar uma outra concepção do político, centrada na sociabilidade, no encontro e na multiplicidade, atualizando assim uma das mais misteriosas teses teológico-políticas de Walter Benjamin, em que ele nos fala de uma fraca força messiânica, que, contudo, se revela na luta contra a exceção fascista tornada regra e promoção, por meio da retomada da tradição dos oprimidos, da exceção efetiva capaz de redimir a história.
Em sede teológica radical, não podemos esquecer da resposta de Deus a Paulo, quando este lhe pede que livre o espinho cravado em sua carne. Aí eu cito aqui Coríntios, é o que Deus falou. É suficiente a minha graça, pois a força atinge a completude em fraqueza. Fecha a citação. A fraqueza se opõe à vaidade dos poderosos, compondo um pano de fundo em que a soberania, entendida enquanto poder que não encontra limites e não se submete a nenhum outro, deve ter lugar à multiplicidade democrática e sua lógica de inversão, já denunciada por Platão, aquela que faz do escravo um senhor e do senhor um escravo. A inversão democrática se aproxima da estrutura disruptiva anunciada por Paulo, quando ele afirma que Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, as coisas loucas para confundir as sábias, as que não são para confundir as que são, constituindo assim um movimento que vai da potência ao ato e do ato à potência, continuamente, nunca afirmando o uno e o estável, mas o múltiplo e o trânsito. Tal se dá graças à fraqueza, à resistência daqueles que, mesmo submetidos, jamais abandonam a dimensão histórica que sofrem. Segundo Ellen Wood, o sentido original e radical da democracia, enquanto efetiva forma de auto-organização do povo, sempre foi uma ideia que perdeu na história, configurando um dos elementos mais importantes e mais conhecidos da tradição dos oprimidos, que, se tivesse vencido, afirmaria hoje os épicos da democrática Atenas, dos digas e dos cartistas, e não os da oligarca Roma, da Magna Carta, da Revolução Gloriosa e do federalismo estadunidense. De acordo com a reconstrução negriana do livro de Jó, texto bíblico no qual o poder sem medida, que pode ser Deus ou pode ser o capitalismo, atormenta o ser humano mergulhado num abismo de uma produção também desmedida, que pode ser de dor ou de trabalho. Nessa dimensão, nessa reconstrução, resistir significa interpretar a própria derrota enquanto crítica ao poder, coisa que os nossos políticos não conseguem fazer. Reflexão que, ademais, se aplicava ao próprio Negri naquele momento, quando escreveu o livro, preso por supostamente ter participado como mandante intelectual do sequestro e assassinato em 78 do primeiro-ministro italiano, Aldo Moro. Ademais, o livro de Jó é importante a outro título, pois constitui a primeira peça da complexa máquina antissacrificial que viria a ser o cristianismo, conforme a leitura de Jean-Pierre Dupuy. De fato, depois de Jó, a tradição do sacrifício deixa de ser contada a partir de um ponto de vista coletivo, passando a se centralizar na vítima. É ela que fala, e assegurando discursivamente sua inocência, enquanto condição paradoxal do sacrifício, assim como fará Cristo, torna tal tecnologia inoperante, privando o sagrado de sua força e trazendo para a esfera dos gestos humanos. Com a negação da tradição do sacrifício, na medida que ele passa a ser encenado a partir do ponto de vista das vítimas, torna-se possível algo como a tradição dos oprimidos, que arrebata dos vencedores, ou seja, os sacrificadores, o monopólio do ato de contar histórias, e assim constituir mundos. Partindo dessas e de muitas outras derrotas dos fracos, é que a luta pela vivência excessiva da democracia radical deve ser retomada e a exceção efetiva realizada. Aí passo para a segunda parte. Se chama Vida Sacra. A crítica dirigida à democracia por pensadores conservadores, como Samuel Huntington, mas que já estava presente nos escritos, por exemplo, de Tocqueville, segundo a qual, à medida em que ela funciona, sempre exige mais e mais democracia, tornando o sistema instável e, no extremo, ingovernável, pode ser profanada e relida enquanto expressão de um messianismo radical e constantemente produtivo, única postura teológica capaz de dar sentido ao projeto democrático. Democracia é, antes de tudo, promessa. Seu valor fundamental reside na confiança e na possibilidade de as pessoas cumprirem pactos sem a necessidade de autoridades externas superiores, que, por serem abstratas, como o Estado, Deus, o povo, a razão, jamais nos defraudam. Diferentemente, as pessoas de carne e osso podem não cumprir os pactos e, de modo paradoxal, isso é essencial para a confiança, configurando algo que podemos chamar, provisoriamente, de fé democrática. Somente se pode falar em confiança quando se pressupõe a eventualidade de sua própria negação com a quebra da promessa. Talvez por isso a democracia radical seja a forma de exercício do poder político mais difícil de se visualizar,
mas que mesmo assim se encontra em todas as partes, ainda que invisibilizada e dessignificada. Sem confiança, a sociedade atual, na verdade qualquer sociedade, seria impossível. Por se fundar na promessa da confiança, a democracia radical não oferece garantias, como fazem a violência estatal, as doutrinas religiosas, o temor a Deus e as estruturas burocráticas. Caso a democracia radical venha a funcionar globalmente, terá por objetivo trazer à luz os pequenos atos cotidianos que cimentam o nosso viver em comum, demonstrando que a sociedade pode ser com base no que ela já é, de modo periférico e inconsciente. Para Jacques Rancière, a democracia não é uma forma de governo, mas o substrato mínimo necessário a qualquer forma de governo, estando presente inclusive nos regimes mais autocráticos. Por isso, Claude Lévi-Strauss pôde, por exemplo, perceber, após meses convivendo com os índios Nambiquara no Brasil, que a base de toda a sociedade política está no consentimento, que é ao mesmo tempo origem e limite do poder. Mesmo que apenas em sociedades muito pequenas e pouco complexas, ele possa aparecer imediatamente como dado não só psicológico, mas também sociológico, camuflando-se em nossos modernos estados, sob a forma de sistemas diferenciais de muitas garantias, préstimos e contrapréstimos que os homens oferecem uns aos outros. Todo governo precisa se fundamentar em algum grau de confiança entre governantes e governados, que afinal não são coisas, mas seres humanos que não podem ser dirigidos exclusivamente pela força. Esse mínimo, que é também um mínimo de igualdade, que o governante deve conceder a cada governado, sem que não há relação política possível, esse tal mínimo corresponde ao mínimo democrático e ao mínimo de confiança que faz as sociedades existirem e funcionarem. Por outro lado, como bem sabia Hobbes, não há governante poderoso o suficiente que não possa ser fisicamente eliminado pelos governados. Esse é o substrato biopolítico da igualdade, que opera tanto no sentido de demonstrar que os seres humanos devem ser tratados enquanto tal para serem governados e não aniquilados, hipótese que não haveria governo por faltar o objeto do poder, e que, ademais, por outro lado, expõe o caráter precário, imatável e soberano e de suas instituições. Tal substrato compõe a base de democracia e igualdade que viabiliza o exercício de qualquer governo. Desse modo, a proposta da democracia radical não é uma novidade escandalosa, correspondendo antes a um projeto político que busca permitir que os níveis mínimos de democracia, igualdade e confiança já existentes na sociedade se maximizem, se libertem das amarras e restrições elitistas liberais, como por exemplo o constitucionalismo, e se revelem enquanto instâncias de excessiva, permanente e inesgotável produção do comum para o comum. Não estamos propondo transformar o mínimo de democracia necessário a qualquer governo em uma forma de governo autônomo, o que tornaria a democracia dependente do governo, a exemplo que fizeram os pais fundadores dos Estados Unidos ao criarem a democracia representativa e o constitucionalismo, que colonizaram e controlaram o desejo de liberdade e de igualdade das multidões, relocando em padrões aceitáveis para o capital. Propomos maximizar não o governo, mas o mínimo de democracia que todo e qualquer governo precisa aceitar, conformando assim um não governo, ou seja, uma esfera verdadeira e integralmente política, como parece querer a Gandhi ao nos convidar a pensar no que vem. Enquanto promessa e confiança, a democracia radical assume a estrutura messiânica do vir a ser, tendo em vista o futuro e suas imprevisíveis recomposições e remodulações entre ser e dever ser, realidade e justiça, atualidade e idealidade, agindo então a dimensão do desejo. Disso deriva não a impossibilidade da democracia, como adverte Huntington, mas a sua radical processualidade, levando que os democratas assumam uma vida sacra, que, sem deixar de estar no mundo, aponte sempre para a sua superação, traduzida na inesgotabilidade do desejo de autotransformação. Trata-se de viver, como aconselha o apóstolo Paulo, relido por Agamben, em uso dos corpos, em uma espécie de realidade mais real do que o real. Nessa hiperrealidade, o gesto se perfaz ao mesmo tempo que se nega. Aí eu cito aqui agora um trecho da primeira carta aos Coríntios, de Paulo, que é central no pensamento do Agamben, que é riquíssimo. O trecho é o seguinte: portanto, digo, irmãos, o tempo se abreviou. O que resta é que os que têm mulher sejam como se não tivessem, os que choram como se não chorantes, os que se alegram como não se alegrando, os que compram como nada possuindo,
e os que usam do mundo como dele não abusando. De fato, a figura deste mundo passa. Quero que estejais sem cuidado. Aqui termina a citação. E aí vem a interpretação do Agamben sobre isso aqui. Para mim é central. Está a pensar a democracia radical. Porque as pessoas sempre perguntam: onde é que está a democracia radical? Onde é que está fisicamente, concretamente, empiricamente? Vocês perceberam que esse trecho ele é todo construído com base numa expressão em grego, que é rosme. Como não, ou como se não. Né? A fórmula do como não. A fórmula do como não, usada por Paulo, essencial para a configuração do que chamamos de vida sacra, indica uma específica estratégia teológica messiânica, que é depor sem abdicar. Trata de fazer a lei inoperante sem aboli-la, razão pela qual Paulo usa o verbo grego katargen, ou seja, tornar inoperante, argos, desativar, ou, para usar um neologismo, desobrar. Segundo a interpretação de Agamben do trecho paulino, desativar a lei significa retirá-la do âmbito do comando e do poder sem destruí-la, transformando-a em uma lei da fé ou da aposta em nossa leitura. Isso significa, explica Agamben, que a condição político-jurídica em que cada qual se encontra, por exemplo, a de escravo ou de senhor, não pode ser simplesmente negada ou transformada, como uma perspectiva ingênua, seja revolucionária ou reformista, poderia aconselhar. Aqui está em jogo algo muito mais radical: usar sem se apropriar da condição factícia em que estamos, sem hipostasiá-la e assim criar novas identidades. Com efeito, todo o trecho de Paulo é construído como uma crítica paródica ao dispositivo do direito romano da propriedade. O ius tende e abutendi, em latim, o direito de usar e de abusar, que aparece no trecho final: os que usam do mundo como dele não abusando. Dessa maneira, frente ao dispositivo da propriedade, que em direito, está isso lá no nosso Código Civil, que significa usar, abusar e até mesmo poder destruir o objeto que define o sujeito. Diante desse dispositivo da propriedade, Paulo opõe um uso do mundo, vendo como algo inapropriado. Trama-se assim um ser que, sendo usante, ou seja, desativante do mundo e de suas condições factícias, abre novas possibilidades sociais, hoje impensáveis, sob a lei de ferro do capitalismo e da representação política. Viver na dimensão do como não exige depor continuamente as condições sociais sobre as quais vivemos, usando-as sem apropriação e, sobretudo, sem exterminá-las, o que inauguraria um novo ciclo de afirmação do poder separado, já que a negação só sobrevive enquanto é o inverso da afirmação. É por meio dessa figura teológica messiânica, sugere Agamben, que o dispositivo da cidadania poderia hoje ser ressignificado, o que em uma democracia radical se traduziria no esquema: ser cidadão como se não fosse. A vida sacra é uma experiência psíquica, social e existencial similar à da fé religiosa. De acordo com Douglas Loomis, a fé se opõe ao cinismo e ao sentimentalismo por nos oferecer uma imagem real do mundo, diferentemente do irrealismo sentimental, e por possibilitar que hajamos nele, tendo esperança de que as coisas vão mudar, o que o cínico se recusa a admitir. Não devemos ter medo de escrever essa pequena palavra com todas as duas imensas letras: fé, a fé. E aí, citando a carta aos Hebreus, a fé que é garantia de coisas que se esperam e certeza de coisas que não se veem. Fecha a citação. É parte fundamental de toda ação e pensamento político. Todavia, por diversas razões, entre as quais se encontra a tecnicização quantitativa do saber político, hoje declinado apenas sob o rígido controle acadêmico da ciência, a fé acabou sendo confiscada pelas religiões. Tal confisco, contudo, não pode nos impedir de reconhecer um caráter aberto, coletivo e transformador da fé, ou da aposta, caso se prefira, uma dimensão radical que possibilita atividades que criam mundos a partir da palavra, da promessa e do compromisso. Religião e política compartilham os caráteres de crença que, conforme Daniel Hervieux-Léger, diz respeito a um conjunto de convicções inverificáveis empiricamente, não sabe se são falsas ou verdadeiras, aliás, essa questão nem faz sentido, mas que ainda assim são capazes de conferir significado e coerência às experiências coletivas e individuais que para elas se abrem. Como ensina Lucian Goldman, a fé não pode ser confundida com suas manifestações transitórias e contingenciais associadas a determinada religião positiva, tratando-se antes de uma vivência total e comum, compartilhada com as utopias sociais, dirigindo-se ambas,
fé e utopia, a valores transindividuais baseados em um desafio. Mas as proximidades entre a fé religiosa e a fé política, ou fé democrática, já que falamos aqui não de uma política de gabinete tecnicizada, mas da política em seu substrato mesmo de ingovernabilidade, essas proximidades não podem nos cegar diante de suas óbvias diferenças. A fé religiosa sempre aponta para a transcendência, para outro mundo que a esperança se realizará enquanto totalidade, assumindo assim a noção de esgotabilidade da esperança no próprio processo de seu cumprimento. É o que deflui, por exemplo, do belíssimo trecho de Mary Scapula, no qual ele propõe uma nova teologia política, que, contudo, ainda não é uma ateologia política. Aí cito: como já havia ensinado Eric Peterson, o agir cristão, interpretado como prática da esperança imitando Jesus Cristo, antecipa a promessa da redenção do mundo e investe todo o espectro da existência humana. Tudo isso, no entanto, não se resume a um genérico mandamento ético de fazer o bem, pois a adesão à presença de Deus impele a praxis cristã a questionar-se incessantemente se e até que ponto a sociedade moderna se mantém fiel à mensagem evangélica. E por isso exige radicalidade em vez de rigorismo. Exige uma religião messiânica em vez de uma religião burguesa. Um futuro de expectativa em vez de um presente de saciedade. Fecha aqui a citação. O sentido da esperança, insta a ideia de democracia radical, é substancialmente diferente daquele assumido por vários teólogos que, a exemplo de Jürgen Moltmann e de Johann Baptist Metz, conformaram a partir da segunda metade do século XX o que se convencionou chamar de nova teologia política. Segundo explicam, a esperança constitui uma experiência fundamental para o cristão, na medida em que aponta para o futuro e indica a segunda vinda de Cristo e seu reino, evento incompatível com os poderes desse mundo. A nova teologia política assume que a comunidade cristã vive no êxodo, que o mundo atual não tem verdadeira contextura diante da radicalidade escatológica do vir a ser, garantida pela memória do sacrifício de Cristo, pela promessa e pela espera. Pois bem, a vida sacra do democrata radical é muito mais exigente do que a esperança da nova teologia política, pois requer uma fé neste mundo que não se esgota, sendo excessiva e constantemente produtiva. Na vida sacra, usamos as defeituosas e contraditórias democracias reais e empíricas como se não fossem defeituosas, mas sim perfeitas, ou seja, acabadas, pois somente na dimensão da inexorabilidade do excesso algo como a democracia radical pode existir. O excesso democrático é então a desmedida da potência, que se opõe à desmedida do valor característico do capital. Em termos ontológicos, a desmedida se configura enquanto potência do ser diante do caos da indeterminação da existência, resguardando a possibilidade de ver e de ser o Messias. De franquear a porta da história como um ato sempre transbordante, porque sempre reconstrutivo, sempre aberto ao outro, caritas revolucionária, ou seja, amizade do homem com Deus, mas com Deus que é o próprio homem. Por isso o caráter excessivo e sempre exigente da democracia não leva à sua destruição, mas à sua infinita perfectibilidade. Quando se está ciente do caráter limitado da democracia real, muito rapidamente pode passar a desprezá-la, optando-se por um sistema de governo fundado na riqueza, na força ou na tradição, aos quais falta a dimensão radical da idealidade. Por seu turno, na vida sacra, a democracia radical se realiza com o mesmo gesto que, ao negar-se enquanto abuso efetivo e algo esgotador, aponta para um resto insuperável que mantém vivos projetos alternativos de sociedade. Trata-se então de viver no mundo como se não houvesse mundo. Sem isso, é impossível transformá-lo. Nesse sentido, concordamos com Douglas Luiz quando ele afirma que a democracia não se confunde com as instituições que possam vir a realizá-la, da mesma maneira que o amor não se confunde com o casamento e o riso não se confunde com o teatro cômico. A democracia não é um método ou um sistema de governo, mas um estado existencial coletivo, fundado na promessa e na confiança. Isso significa que não há um momento temporal em que iremos, milagrosamente, ou por meio das mais terríveis lutas sociais, alcançar a democracia, como se ela fosse uma coisa situada em uma linha reta, que, tendo sido percorrida até certo ponto, nos revelaria a democracia. Ainda que possamos pensar em vivências coletivas mais ou menos democráticas, segundo certos padrões institucionais e procedimentais, a democracia como tal, além de não se confundir com esses instrumentos,
jamais se mostrará enquanto realidade alcançada, garantida e dada. Daí porque a vida sacra, produzida e exigida pela democracia radical, seja uma expressão de sociabilidade, paradoxalmente, ateológica. E concluo agora o texto, a terceira parte, terceira e última, cujo título é Por uma Ateologia da Potência. A letra A, com função privativa, que postamos antes da palavra teologia, formando a teologia, indica o caráter de indecidibilidade próprio da dimensão pós-moderna, em que pensamos o fundamento do poder, relacionando-se a uma ontologia da abertura e da determinação. Mais do que debater uma infrutífera legitimação teológica ou ateológica, sem parênteses, do governo, o que só é possível a partir de uma compreensão exterior e separada do poder político, entendemos que a teologia que propomos se põe enquanto esforço e espaço de ruptura em relação aos dualismos e binarismos característicos das visões hierarquizadas do mundo social, sem abrir mão da morte de Deus, mas também sem derivar qualquer dogmatismo, seja ele crente ou laico. A nossa ateologia política procura superar o modelo soberano de decisão, unificada e representável. Por isso apontamos para horizontes de indecidibilidade, nos quais o conflito está sempre e estruturalmente presente. Jeffrey Robbins foi o primeiro autor a aproximar, de modo teórico consequente, as noções de teologia política e de democracia radical, ainda que ele não tenha pretendido, como nós, articular essas dimensões e pensar uma nova ateologia política, adaptada aos tempos atuais, o que deixa, de alguma forma, seu livro incompleto. Ademais, mesmo que Robbins não escreva a palavra ateologia e pareça evitar suas implicações, fica claro que sua proposta só pode funcionar em contextos políticos ateológicos. Se a pós-modernidade se caracteriza por abarcar uma pluralidade de micronarrativas em que nenhuma pode pretender se tornar uma metanarrativa dominante, o discurso teológico, ou ateológico em nosso caso, tem pleno direito à existência, não podendo ser rechaçado sob o argumento racionalista, que no fundo não passa de grosseiro obscurantismo histórico-cultural, segundo o qual ele diria respeito a objetos inexistentes e impossíveis de serem cientificamente ou objetivamente verificáveis. Ao assumir uma postura ateológica, levamos a sério a advertência de John Caputo, para quem a teologia sempre está presente, onde há um centro fixo, traduzido no um que exclui os outros. Nesse sentido, o ateísmo é profundamente teológico, já que crê na inexistência de Deus, sem lugar para dúvidas. Teologia é sinônimo, então, de pensamento petrificado, incapaz de se abrir ao que parece indiferente ou inassimilável. Ao contrário, uma ateologia, como propomos, aceita não só a indecidibilidade última de todas as coisas, mas também seu fluxo, movimento e hibridação, em um processo muito semelhante ao da filosofia primeiro dos pré-socráticos, logo transformado em dogmatismo por Platão e Aristóteles. Com isso, não queremos dizer que nada se decida e que o fluxo seja absoluto, como ocorre em muitos pós-modernismos que, paradoxalmente, se resolvem em duros dogmatismos do evento, que com nada se comprometem. Nas democracias radicais se decide sempre, mas não de modo a hipostasiar ou a autonomizar a decisão, separando-a do corpo social e tornando-a excepcional. Uma ateologia democrática radical vê a decisão apenas como um momento da indecisão ontológica que nos funda, do mesmo modo que em Hegel o falso constitui somente um momento do verdadeiro. Para enfrentar a máquina unificadora e soberana do Ocidente, traduzida ou não em uma teologia de recorte schmittiano, precisamos assimilar o drama nem sempre trágico da indecidibilidade, que se revela enquanto ateologia, ou seja, pensamento que não é nem não é, mas se abre. A democracia radical aposta em uma tomada do poder por parte da multidão, sempre fundada em sua produção imanente e inexaurível do comum. Nessa perspectiva, a teologia política dos nossos tempos é uma teologia que não parte não apenas da morte de Deus, mas também do local vazio do poder, agora tensionado pela multidão. O poder político multitudinário nasce da imanência absoluta de uma mística da potência, calcada na percepção de que a ordem do mundo se constrói pela conjugação de uma potência absoluta com uma indeterminação absoluta, nunca se esgotando em atos. Nesse sentido, é interessante o trabalho de Emanuele Castrucci,
que ao pensar as relações medievais entre potência absoluta e potência ordenada, a primeira expressão indicando a capacidade de Deus de quebrar as leis que ele próprio criou, instalando assim uma exceção, e a segunda expressão, potência ordenada, se referindo à normalidade da presença divina no dia a dia da criação, se percebe que a tese central de toda a teologia política se funda no problema especificamente teológico relativo à possibilidade da potência divina valer enquanto esquema de interpretação da potência secular humana. Em nossa proposta ateológica, essa percepção vai além da óbvia e conservadora analogia entre potência absoluta e estado de exceção, por um lado, e potência ordenada e lei e direito, por outro lado. Na potência absoluta, descansa não apenas a possibilidade da exceção, mas a capacidade biopolítica de Deus de criar a vida, o que se traduz, segundo entendemos, em uma potência da potência, que por abrir-se ao imediatamente determinado, só pode se resolver enquanto mística. Com efeito, o que caracteriza a experiência mística é sua negação de qualquer mediação entre a divindade e o crente, colocando em xeque todas as autoridades religiosas constituídas. No contexto pós-moderno, quando a teologia política democrática radical se apresenta enquanto a teologia, o espaço de fundamentabilidade do poder se reconfigura não enquanto pura negação do que ainda não é, o messiânico, e fixação irrefletida no mundo real e empírico. A democracia radical, que sempre é aposta em risco, está continuamente constituindo os limites do real em nome do potencial, transforma a ateologia entendida como pura negação de um mais além em uma ateologia mística potencial da imanência. Esta não aponta para qualquer transcendência. Ao contrário, ancorada na imanência da produção viva do comum, a teologia abre esferas de potencialidade e de inesgotabilidade ilegíveis, tanto para o secularismo quanto para a teologia pura e simples. Tais esferas só podem ser captadas pelo gesto não representativo da comunidade ateológica, que se dá como fundamento com o mesmo ato pelo qual se organiza politicamente, consciente de ser apenas uma possibilidade entre tantas outras que o mais além reserva. Se essa mística for fiel a si mesma e ao gesto que constantemente a atualiza entre as diversas potencialidades contidas nela própria, ao assumir enquanto precariedade, risco e jogo, poderá então ser declinada apenas no plural, místicas da potência que são produzidas e produzem o comum. Aqui vale, por fim, a advertência de Gershom Scholler, para quem as místicas não são sempre e necessariamente revolucionárias, apresentando com frequência aspectos conservadores que, afinal, apontam para as tradições de que elas surgem e contra as quais, eventualmente, elas podem se contrapor. Todavia, mesmo que uma mística possa assumir funções conservadoras e autoritárias, esse é um risco sempre presente para a multidão, ela se revela enquanto possibilidade de interpretações infinitas e amorfas, como explica Scholler. De fato, ao contrário das autoridades religiosas, o místico não usa e nem pode usar formas específicas determinadas para a expressão de sua experiência. É exatamente graças a essa ausência de forma que se faz possível a produtividade infinita característica da mística. A abertura incontrolada aos significados torna a mística particularmente adequada ao contexto pós-moderno, no qual a ausência de forma pode levar ou ao niilismo pós-metafísico, como acontece com Nietzsche e Heidegger, ao lamento autoritário pela ordem perdida, como acontece com Schmitt e Huntington, ou então a uma experiência da potência em toda a sua produtividade, como, por exemplo, de forma diferente, mas está em relevo Snag e Agamben. Interpretação infinita e descompromisso com a forma. Eis os elementos definidores de um poder constituinte multitudinário e radicalmente democrático, que, ao se expressar em chave ateológica, assume integralmente a conclusão de Scholler. Abre aspas. A autoridade não mais reside num singular e inequívoco significado da comunicação divina, mas na sua infinita capacidade de assumir formas novas. Fecha a citação. Por fim, resta frisar que a mística da potência que reivindicamos apresenta caráter coletivo, dado que o tensionamento do comum é a sua específica tarefa. Por mais que a mística tenha se expressado em tom individual nos três grandes monoteísmos históricos, não nos parece que o alinhamento da comunidade seja uma característica intrínseca do conceito. A mística contemporânea se opõe à religião, à institucionalização
utilização do sagrado e do poder, indicando uma esfera de experiências não quantificáveis que, por se darem no contexto aberto e indeterminado, inaugurado pela morte de Deus, não levam à angústia da incomunicabilidade que desesperou os místicos judeus, cristãos e muçulmanos. Já que comum é fundamentalmente a experiência do pensamento e da linguagem, da qual hoje estamos alienados, segundo Agamben, e essa experiência, já que só existe quando é compartilhada, usada, experimentada pelos grupos humanos que se dão sentidos históricos, importa muito pouco a tentativa de traduzir com exatidão nossas sensações, afetos ou pensamentos. A mera experiência de uma potência do comum traz de imediato a possibilidade da partilha e do contato que não se declinam sob o signo da alienação dominadora. Assim, na própria abertura da imanência da linguagem, que é o comum, mesmo com toda probabilidade de que se verifiquem desentendimentos, incorreções, conflitos e duplos sentidos, se põe a tarefa infinita dos seres humanos, desafiados a se autoconstituírem enquanto comunidades políticas inessenciais, com a apreciável vantagem que só as místicas da potência possibilitam, de contarem para tanto com uma linguagem, e, portanto, uma praxis política que não separa, não hierarquiza, não domina. Em uma palavra, não comanda, é anárquica, entrega a si mesmo. E aí fecha com uma citação do Paulo: pois a lei produz ira, e onde não há lei, também não há transgressão. Obrigado. Bom, a gente abre para debates, questões. Eu tenho uma pergunta de cara. Não. Cadê o Bataille? Nossa. Rir diante da morte. Rir diante da morte. Rir devant la morte. De Deus. Não, é uma pergunta de provocação, porque o Bataille tem o conceito de teologia. Mas esse é o parênteses, né? Claro. Mas aí, Não, vocês querem fazer em bloco, a gente comenta, como é que é? Não, O Bataille, ele brilha pela ausência dele nesse texto, né? A ideia é um texto inicial, ainda com muitas dúvidas e muitos problemas, mas faz parte de um projeto mais amplo. Faz parte de um projeto mais amplo, o Bataille está inserido de alguma forma, mas o Bataille... É um místico também. Ele É um místico. é um místico dos tempos modernos, né? É um místico dos tempos contemporâneos, de alguma forma. Místico do erotismo. Da morte, né? Da morte. Do gasto, né? Do dispêndio. Do dispêndio. Porque é muito interessante, porque o Agamben, em 66, prefacia o texto do Supermacho, do Alfred Jarry, que ele traduz. A época o Agamben é um jovem tradutor. E o texto do Agamben, que chama-se sobre o sorriso, algo do gênero, é um texto bataiano, assim, porque depois toda a tentativa eu quero fazer. Desculpa, vamos ter um diálogo, né? Claro. Mas porque essa é uma das questões do Agamben que tem me incomodado, assim, sobretudo. Primeiro, essa tentativa de afastamento do Bataille leva ele, inclusive, a fazer uma denegação absurda de uma citação de uma carta que ele diz que é do... Ele inverte, que é do Koyev, só que a carta é do Bataille. E a carta serve absolutamente de subterfúgio narrativo para ele construir todo o problema da linguagem à morte. Entendeu? Ele se inverte. A carta do Bataille, do projeto, E ele fala do projeto do Bataille. Fazer esse É um erro dele. Jamais. É um erro dele que ele nunca admitiu. É. Enfim, mas tudo bem. O problema é mais porque eu queria entender assim, porque ele tenta se afastar do Bataille, sobretudo nesse sentido de, que o Bataille tem um problema, que ele vai apelar para a dimensão, para aquela suposta fala do Walter Benjamin, que trabalha com o fascismo, para falar do Colégio Nacional. Enfim, O paper desse escandalista. com as dimensões bataianas, mas para tentar pensar essa dimensão, porque o acefado, né, o Bataille, que é uma pessoa sem cabeça, Sim, o acefado. está tudo aí, né? Esse é o primeiro ponto. Mas o segundo, e assim, essa primeira aproximação do Agamben do Bataille nos anos 60, começo de 70, depois de que ele tende a tomar suas distâncias. Mas a coisa mais que pega para mim, assim, concordo com o Ipsis Literis quase, com o que você diz, assim, eu acho que Eu só não concordo com o final, depois eu falo. Não, mas... Não, o negócio da forma. Depois
E aí, eu ultimamente tenho lido bastante herdade e estou meio derridiano isso aí. Isso é um problema. Porque tem uma coisa. Recentemente o Adam escreve um texto em que ele se justifica por não ter assinado, recentemente agora, em dezembro de 2017, em dezembro de novembro, ele se justifica por não ter assinado o manifesto em prol do Ius Soli na Itália. Ele disse, eu não assinei o manifesto do Ius Soli porque eu sou defensor justamente de uma democracia radical, traduzindo para o dialeto de hoje, né, nosso, de uma democracia radical. Porque eu acho que o conceito de cidadania dele volta com toda essa coisa que a gente já sabe, essa função desomem sacro e tudo mais. E ele disse que não assina por conta disso. Mas daí, porra, aí tem uma coisa que eu acho que daí aparece no final do seu texto também. Tem uma questão muito prática aí. Isso é um origami, um cidadão italiano falando, né? Não é um qualquer cidadão. E veja bem, cara, a gente foram mais de 30 mil mortos que naufragaram no Mediterrâneo saindo da África para chegar na Itália. Ou seja, essa galera chega na Itália com uma vida de merda, né? Que sim, o manifesto, sim, se a gente muda constitucionalmente na Itália o conceito de sanguíneo, vai sim dar condições melhores de vida para certas pessoas dentro de um espectro material de existência para uma comunidade de imigrantes, se a gente quiser usar o termo comunidade. Ou seja, eu acho que, aí eu digo sobre mais derretiano, porque eu deveria sempre falar o seguinte, a gente apela para uma radicalidade sim, mas também a medida em que Eu falava da hospitalidade universal. sim, em determinado momento a gente apela sim para esse questionamento radical das coisas, mas em um certo sentido a gente também tem que ter uma ancoragem que assim, quando a merda é demais. Eu concordo, gênero de grau. Não é? Porque esse é um drama que a gente tem, por exemplo, no direito. Né? Eu sou originalmente do direito, da filosofia do direito, e muitos colegas que creem profundamente na Constituição, nos direitos fundamentais, nas garantias, e quando começam a ter contato com literatura como de Agamben, Benjamin, começam a ficar desesperados. Mas quer dizer que tudo isso que nós fazemos só reconstrói o sistema, só reorganiza o sistema. E por isso que eu gosto dessa frase, desse uso que o Agamben faz, desse trecho do Paulo, né? Fazer como se não fizesse. Acho que ele mesmo talvez não compreenda a potência dessa estrutura messiânica e teológica. Quando eu uso, por exemplo, o direito técnico, com todas as suas limitações, né? Dá um exemplo simples, assim, em Belo Horizonte nós temos, não sei se vocês conhecem, a maior ocupação urbana da América Latina, uma das 8 maiores do mundo, né? Que é a ocupação da Isidora. Nós temos lá cerca de 8 mil famílias, então desde 2013, num terreno que é absolutamente controverso, pertence ao poder público, de Belo Horizonte ou de Santa Luzia, que é uma cidade próxima também, ou de empreendedores mega capitalistas que queriam fazer uma espécie de campo de golfe, de condomínio fechado, mas enfim, as pessoas ocuparam esse local. Então, desde 2013, logo que ocuparam, os donos, supostos donos, tem que ser claro, supostos donos entram com uma ação na justiça e eles emitido logo um mandado de despejo, não é despejo, não é nem posse, é de expulsão mesmo. E aí há uma tentativa de utilizar uma série de mecanismos jurídicos que o sistema nos dá para tentar barrar esse negócio, né? Para tentar mantê-los ali o máximo possível. E é uma batalha gigantesca que vem até hoje, 2018. Eles estão lá por força de liminar de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça de Minas, mandou, em todas as oportunidades, mandou desocupar o terreno, mas os advogados que trabalham, os advogados populares que trabalham nessa causa, ficam pensando, mas será que eu não estou, de uma certa forma, fazendo jogo do inimigo ao pegar uma dimensão potente, criadora do comum e traduzir as formas jurídicas? O que eu penso? Eu acho que não. Eu acho que, na medida que você mantém as pessoas fisicamente no território, com as medidas jurídicas sejam as mais loucas possíveis, mas aí você desenvolve outras dimensões, desenvolve a dimensão da denúncia na mídia, por exemplo, alternativa, desenvolve a criação de laços com aquele território. Quanto mais tempo ficar, mais difícil é tirar. Então, o direito tem que ser estrategicamente
direito, a gente não pode. Eu odeio o Zizek, em vários aspectos, eu não gosto do Zizek, mas ele tem algumas frases de efeito que são boas. Assim. Ele é bom nisso. Ele é bom nisso, né? E ele fala naquele texto que ele escreveu sobre o pai, né, que ficou muito famoso, o discurso lá que ele fez, que a gente não pode se apaixonar pelas nossas teses, a gente não pode se apaixonar pelas nossas ideias, que tem uma manhã, né? Então, eu não posso me apaixonar pela minha tese de democracia radical, mas só que a democracia radical vale a pena. Não, eu tenho que usar esse mundo como se ele não fosse esse mundo. Não, eu fiz a provocação justamente por conta, assim, um contexto muito, assim, polêmico e tal, mas o contexto político contemporâneo brasileiro, em certos sentidos, existe uma espécie que você, e acho muito interessante o que você falou, essa questão, a decisão é contínua, a decisão é contínua dentro do contínuo do indecidido, né? Ou seja, agora a questão de muitos colegas e tal, sobretudo no âmbito acadêmico, aí surge essa dimensão quase que um diletantismo, assim, né, cara? Que a gente tem uma condição muito boa para dizer, não, que no meu caso também, né, penso uma dimensão democrática via leia lá, que você fala, tinha que ser um sorteio, que não pode terror mesmo, se não fosse. Mas no final das contas, cara, a gente tem uma condição muito privilegiada de condição de pensamento, né? E outra, né? Eu estou falando isso em resumo, faço um texto do Pablo Hortelado, que saiu recentemente, em que ele começa o texto falando que eu tenho a vontade de abraçar meus amigos petistas que estão chorando pela prisão de Lula e ao mesmo tempo eu me assusto diante desse misticismo crescente. Não é um susto filosófico. E me assusto também com o crescimento do fascismo. Eu pensei comigo, meu amigo, enquanto você está com um abraço contido e com um susto que paralisa, o mundo está rolando, meu chapa. Né? Então, assim, se liga e pô pra frente, meu filho. Entende o que eu quero dizer? Assim, a partir de 2016 começou o discurso que nós sofremos um golpe. A gente continuamente sofrendo golpes. O governo PT foi responsável por vários deles. Né? Não, jamais esqueceremos da Copa da Exceção, por exemplo, e de vários outros elementos, talvez até muito mais complexos. Mas isso não significa que eu vou me encastelar dizendo, tá vendo como é que eu falava que era lá em 2018? É o momento de lutar ainda mais, é o momento de trazer à tona toda a clareza da situação que é próxima. Por isso, para mim, é preciosa essa ideia do como se do Agami, que eu não sabia desse caso aí que você contou do Jussoli, dessa carta, desse manifesto, que era assim, o Agami me perdoe, mas isso é paraquice, isso é estultíssimo. O nome dele é um peso gigantesco. Mas pela pureza da minha teoria é pura. A teoria ela tem função. E a teoria dele dá a possibilidade de dizer, assim como se não assinasse. É muito estranho, porque ele vai lá e assina um manifesto em favor da libertação do gênero ocupado invisível. É muito foda, né? Parece que o pensamento contemporâneo é uma ausência, mas é uma ausência que ecoa, é grande. Né? Os cadernos do cárcere, inclusive o Agami se diz um continuador do Friulese, pelo menos no contexto da cultura de direito, da Friulese, ele é super chileno. E o Gramsci tem aquela frase, né? Que é um autor que me incomoda politicamente, né? Por exemplo, a direita ataca a esquerda do Brasil, são gramscianos totalitários, né? E a esquerda também diz que o gramscianismo é fraco, tem condições, enfim. O Gramsci é uma das frases melhores dele, de uma forma, dar uma sinopse assim, da nossa que a gente vive hoje. Ele fala: quando o velho morreu e o novo não nasceu ainda, ocorre toda sorte de aberrações. E a política está vivendo esse vácuo, né? E a gente abrir mão de ações políticas concretas, ou jurídicas, ou econômicas, ou teológicas, em nome de uma pureza teórica, eu acho de uma irresponsabilidade absoluta. Quanto ao Batalha, uma coisa que eu queria comentar, poderia escrever outro texto com base na Batalha, né? Mas é um problema que eu sempre vejo na ideia de comunidade que ele propõe, porque é muito fechado, né, a ideia. É uma comunidade dos amigos, é uma comunidade, acéfala, mas é uma comunidade que se fecha em torno do mundo, que não traz
estilo dele pensar. Então, pensar essa comunidade a partir do inessencialismo do Bataille me parece um pouco difícil, porque é uma comunidade impossível, né? O que ele teoriza, o que ele vive lá com o Colégio Sagrado de Sociologia, né? É uma comunidade impossível, é uma comunidade que não se abre, é uma comunidade imunizada, é uma comunidade de pequenos batais. E eu acho que essa dos desafios do nosso mundo hoje, como conviver com um radicalmente diferente, sem cair nos dogmas do liberalismo, sem cair no procedimentalismo, como ativar essa dimensão da comunidade qualquer, que o Agamben fala belíssimamente lá na comunidade que vem, né? Esse é o problema. Tem uma questão aqui, isso não é bom, ele fala sobre o Bataille, mas Spinoza, né? Que me parece também um personagem, né? Quando a gente trata da teologia política, que fez uma crítica severa à teologia política lá no século XVII. Né? Então eu queria que você comentasse um pouco sobre, inclusive quando você traz essa filologia política, que é muito espinosista, né? O Spinoza vai dizer ali essa relação que há entre a sentença, a possibilidade de uma fundação da democracia, os teólogos não vai ser absoluto, os teólogos numa democracia absoluta devem ser, digamos assim, não os bruxos, mas toda a teologia produz uma democracia, de certa forma. Então, um pouco dessa possibilidade, se é possível uma teologia política, mesmo no plano de uma teologia, né? Já que em Spinoza a gente tem essa impossibilidade. Quando a gente fala de democracia radical, eu lembrei muito do texto do Rancière que você até menciona, né? Em Rancière, a democracia é uma coisa potência, né? Para ele o sorteio, né? Ele corporifica muito mais a democracia grega do que os debates narrados, assim por diante. Né? Então, como fica essa tensão entre uma exigência democrática e esse domínio da processualidade? Né? Terceira pergunta, né? Porque, né, por exemplo, em Agamben parece que é possível fundar o conceito de democracia para Agamben, é um conceito equivocado, né? Ele está sempre essa cisão entre uma forma de governar e uma forma de construção, né? Tanto eu acho magnífico o final do Homo sapiens como um todo, mas diz muito pouco do que a gente pode fazer. Diz muito pouco assim, mas nós temos que apostar numa potência destituinte, mas toda potência destituinte ela vai, em algum momento, efetivamente, ela vai ter que gerar novas instituições, ela vai ter que gerar novas solidificações, por mais que o processo em si mesmo ele tenha, digamos assim, ontologicamente a sua contextura de determinação, de abertura, não dá para viver só no êxodo, não dá para viver só na destituição. Isso é irresponsável de alguma forma. Nós temos que continuamente constituir mundos. Eu acho que aí vem um problema com a interpretação do Spinoza, né? É uma briga já longa, assim, a interpretação do Agamben, por exemplo, se contrapõe com o Negri. Eu tenho vários problemas com o Negri, muito mais do que com o Agamben, mas eu acho que especificamente a leitura de Spinoza do Negri, ela serve mais aos nossos propósitos de pensar dimensões democráticas radicais, né? E do Spósito também. O Spósito tem um livro fantástico que deveria ter citado, eu citei, mas enfim, deveria ter trabalhado mais, que chama 2, A Máquina Teológica Política do Ocidente, que é quase o uso dos corpos, parece o uso dos corpos do Agamben, né? Não que não tenha copiado o outro, mas que eles estão numa mesma dimensão de pensamento, por mais que eles se odeiem de alguma forma, por questões outras. A ideia é que ele tem um capítulo lá sobre Spinoza que é belíssimo. Ele constrói toda uma contra-tradição do pensamento comum. O que é comum, fundamentalmente, é o pensamento. O pensamento ele não pode ser apropriado. O pensamento se dá como pura disponibilidade, como pura abertura. Essa democracia absoluta que surge assim nos escritos do Spinoza,
de uma forma não tão sistemática, de uma forma, até pelo contexto de época e pelas pressões que ele tinha que fazer face, democracia absoluta significa essa abertura total do pensamento, essa disponibilidade, a ideia de que eu não posso dizer que algo é meu, né? Que esse é o meu pensamento. O pensamento ele é uma dimensão de contínua produção de sentido, de signos, de afetos, de códigos. Eu acho que essa dimensão produtiva do Spinoza, o Adorno não consegue dar muito conta dela. Ele não consegue ler o Spinoza exatamente nessa dimensão, exatamente porque ele está muito preocupado em encontrar o caminho do êxodo, em encontrar o caminho da desobra, digamos assim, da inoperância, que ele opõe a todo esse jogo, que é um jogo absolutamente, digamos, difícil ou impossível de vencer, do poder. É quando eu critico o poder, quando eu me imponho ao poder, ele já se articula. Então, as dias de revolução e reforma, nomos e anônimos, isso impressiona, de certa forma, o mecanismo de autocomposição, de autorregeneração do poder. E aí ele aposta nessa via puramente negativa, e tem muito de Heidegger nisso ainda, né? Nessa via puramente destrutiva, nessa via do êxodo, nessa via de destituição, e esquece da dimensão da produção, que eu acho que nesse ponto o Neg trabalha melhor do Adorno. Nesse ponto ele traz uma contribuição importante, dizendo que a democracia é fundamentalmente excesso. E talvez por isso o Adorno não consiga lidar bem com a democracia. A gente pegar, você bem disse isso, a gente pegar a obra inteira assim, do Adorno, a obra inteira mesmo, são contadas as vezes quando a democracia aparece. E nessas vezes sempre aparece de uma maneira irônica, de uma maneira meio sombria, de uma maneira dizendo, olha, isso aqui é o resultado de um equívoco. Por mais que existam ânimos democráticos radicais em alguns momentos do Adorno, eu acho que o uso dos corpos a gente vê isso com clareza, é um problema. É um problema ele não tomar partido e dizer, olha, democracia que eu entendo são essas e essas dimensões. A palavra para ele tem um certo problema, né? E o problema é que a democracia é excessiva. O Rancière mostra isso. E muitos autores da extrema direita conservadores, como o Samuel Huntington, né, naquele texto detestável dele, sobre a ingovernabilidade das democracias contemporâneas, um texto que ele escreve junto com outros dois, que eu esqueci o nome, nos anos 70, dizendo o seguinte, o problema dos Estados Unidos da América hoje em dia é que nós temos uma democracia, com a inserção dos negros, das mulheres, das minorias, mais demandas, mais reivindicações são feitas, o sistema vai se tornar ingovernável. Portanto, é preciso temperar a democracia com a aristocracia. É preciso. É o que fala o Tocqueville, né? Eu fiz uma revista muito rápida deles, mas esse é um dado fundamental que eu acho que a gente tem que trazer à tona para criticar o Adorno e essa espécie de indefinição democrática. Tocqueville fala, e é tão claro isso para nós, né, que numa tese teológica política, dizendo o futuro da humanidade é os Estados Unidos, porque ali surgiu uma nova forma democrática que está substituindo Deus. O lugar que antes era ocupado por Deus, hoje é ocupado por democracia. E isso só está crescendo. Né? O sistema está constantemente exigindo mais e mais democracia, mais associações, mais grupos, mais, enfim, demandas. Por isso mesmo, o sistema encontrou uma forma de se autolimitar, diz o Huntington, que é exatamente o poder judiciário. Essas páginas são páginas deliciosas esse é o Tocqueville, não o Huntington. O poder judiciário é a face aristocrática do poder, né? A face que tem gosto pela forma, que tem uma temporalidade muito própria, né? A gente vê isso claramente quando um processo é julgado em 20 anos, o outro é julgado em 6 meses. Então é aquela dimensão do poder que garante freios à democracia, que é um movimento constantemente produtivo, né? Aí o Rancière vai tirar essa ideia, vai pôr essa ideia de que a democracia não é forma de governo, mas é uma existencialidade. É esse desafio de viver com o excesso e com a ausência de título, né? Com a ausência de título para governar, com a ausência de justificativa do poder, com a ausência de resposta. Uma pergunta muito simples: por que um ser humano deve obedecer ao outro? Essa questão que na tradição gastou milhões e zilhões de litros de tinta, ela é irrespondível e ela é indecidível.
Não há nenhuma resposta histórica, ou metafísica, ou ontológica, para dizer por que um homem deve obedecer a outro. O caráter excessivo, produtivo da democracia, e perigoso, em certo sentido, e de risco, me parece que assusta um pouco a Agamben. Isso está lá no Spinoza. Então, a leitura do Agamben e do Spinoza me parece absolutamente incompleta. Você contou bem de mim também, né? A leitura da Heinrich Wald. Sim. É muito difícil. Nossa. Pelo menos para mim. Muito satisfatório. Por cima, porque o que propõe ali bem. E ele tenta criar toda aquela historinha com o Schmitt, como se fosse. Porque ele não se submete nunca ao direito, sabe? Sim, ele tá. entra nesse momento aqui que, não sei, para o São Bernardo, para tudo. E o momento diz: não vamos cumprir a sentença. Não interpretei, mas entre certo meu desenvolvimento. Isso é a Heinrich Wald em Benjamin. Me parece. É uma dimensão importante, porque o centro do debate ali com o Carl Schmitt sobre a distinção entre direito e política, sobre a possibilidade. Se tem algo fora, né? Ou se eles são formas que se entrelaçam, se dão sentido, se um é o côncavo e o convexo do outro. Acho que a questão da dicotomia não é nem importante para o bem, mas para o bem. Sim. Né? Não, mas eu queria comentar isso da sua fala. Como é que a leitura do Agamben sobre Spinoza é um reflexo da leitura dele sobre democracia. Porque o Spinoza que nos interessa, são vários, né? Mas o que me interessa, por exemplo, é o Spinoza que dá a base da ideia de democracia absoluta, de democracia não representativa, de democracia sem mediação. Isso as pessoas ficam enlouquecidas quando eu falo sem mediação. Eu falo, claro, sem mediação. Não é que a gente vê a vida inteira sem mediação, não. Uma mediação básica é essa aqui, linguagem. Assim. É uma mediação necessária, talvez, uma mediação que torna possível, mas daí não decorre o fato de que todas as mediações são boas. A mediação na política ela é absolutamente negativa, uma vez que ela objetifica o sujeito da política. O Agamben ele não consegue, e ele percebe claramente isso. O Agamben não tem um livro sobre democracia. É um fato bastante notável. Ele não tem um livro inteiro que ele se debruça sobre esse conceito. Ele vai comendo pelas beiradas. E aí a gente pode reconstruir esse pensamento, pode perverter, pode profanar esse pensamento, mas ele não vai lembrar da potência produtiva do Spinoza, porque produção para ele é sempre produção do direito, é sempre produção de uma política letal, né? De uma política que separa Zoé e Guios. Mas produção é muito além disso. Produção tem a ver fundamentalmente com a possibilidade de outros mundos, a possibilidade de uma fecundidade de mundos, que é exatamente o desafio democrático. Nesse ponto eu fico mais com o Nélio, por mais que o Agamben seja infinitamente mais filosoficamente interessante que o Nélio. Mas a aposta um nome multidão, não sei se é bom, não sei se não é, mas a aposta numa forma social continuamente autoconstitutiva é central. Tem um texto, um autor também que está aqui no meio, né? O Castoriadis, um autor que muita gente nem lembra que ele existe hoje em dia, mas que ele dá um dos melhores exemplos que é democracia, né? E ele começa falando uma coisa muito legal. Assim, eu gosto do Castoriadis, ele tem umas ironias profundas. Ele diz o seguinte: olha, vamos começar com democracia grega. Mas de novo democracia grega? A gente já não sabe que os gregos são machistas, que os gregos são escravistas, que são elitistas. Aí fala algo que é muito óbvio: olha, os gregos não criaram a escravidão já era a forma essencial de produção econômica daquele momento. Os gregos não criaram o machismo, os gregos não criaram o elitismo, eles criaram a democracia. Isso significa alguma coisa, né? E no seguinte sentido, a democracia tem a ver com essa possibilidade de descontrole, de ausência de um soberano exterior. Ele dá o exemplo de uma estrutura do direito grego, digamos, é o grafê paranomon, é o nome em grego, que é a seguinte situação: quando um cidadão propõe uma lei, qualquer cidadão pode propor uma lei, na eclésia, né? Ele fica pessoalmente responsável por essa lei. A lei ganha até o nome do cidadão. Lei Jonathan, por exemplo. Você propôs, a lei foi votada, foi aprovada, e ele fica responsável. Como outro cidadão pode vir no futuro e questionar a utilidade dessa lei, a conveniência, se ela está realmente produzindo bens ou situações positivas para a polis.
E aí os cidadãos voltam a discutir, mas não, essa lei não está produzindo nada de bom. E aí o cidadão que propôs é punido, etc., e a lei é revogada. O que é isso? Isso é sistema de controle de constitucionalidade, que hoje é feito por 11 soberanos, né, lá em Brasília, com aqueles atos patéticos que nós temos a oportunidade de seguir, né, pela televisão. O que os gregos faziam, de uma forma absolutamente democrática, é controle de constitucionalidade. O povo propõe a lei, o povo pode se equivocar, o povo revoga a lei, discute a lei de novo, e ainda ferra o sujeito que propôs a lei. Isso é uma vivência efetivamente democrática, com todas as limitações da Grécia, com todas as limitações que não foram eles que criaram, mas que eram o seu zeitgeist específico, era o espírito do tempo específico deles. Então, as pessoas têm realmente, o Hans Hef é muito feliz, na minha opinião, no título do livro, por mais que tenha umas coisas estranhas lá dentro também, né? Mas ódio, as pessoas têm ódio à democracia, é um ódio visceral à democracia. O ódio visceral à ausência de um grande pai, à ausência de um elemento externo que possa decidir sempre com base em normas já pré-existentes, já legitimadas, já estruturadas. A ideia de democracia radical, em termos jurídicos, ela jamais aceitaria esse tipo de códigos anteriores. Cada situação é nova, cada situação exige um gesto novo. É extremamente problemático, difícil, mas é a única forma de nós não sermos simplesmente comandados, não sermos simplesmente objeto do poder. E isso eu acho que falta um pouco na aula do Agamben. Talvez por isso eu insisti em alguns pontos do texto, mais no Negri que nele. Porque o Negri para mim, é uma via de entrada mais adequada para o Spinoza, por exemplo, para a potência absoluta da multidão, para a democracia absoluta, para a democracia sem mediação. Não sei o que vocês acham disso, queria até ouvir a opinião de vocês também, que são leitores aí do Agamben. Eu acho que ele não tem um pensamento, digamos, potente sobre democracia. O Spinoza dele é meia boca. E ele faz ser meia boca. Ético, né? Acho que o problema do Agamben tem essa espécie de saída, esse que ele lança no Putinella, por exemplo, a linha de fuga. Né? O problema todo é que ser um Putinella é aquela. Dá uma determinação entre vida animal. O Putinella é uma determinação entre a vida animal. Quem sabe o Putinella é a máscara da comédia da arte, aquele galidão, assim. Que era meio estúpido, né? Na realidade era aquele que dizia assim: eu não morro porque eu não sei morrer. Então ele tem esse jogo sempre constante de ser o bufão, né? O bufão na vida, né? Fazer da vida essa espécie de bufonice, né? E essa coisa que ele começa o texto, o Putinella conhece o Putinella, que ele começa fazendo aquela meditação: eu estou aqui deitado nas colinas de Roma e tal, pensando, por que as pessoas me acusam de eu ser nebuloso, de eu ser pessimista? Sei que lá, meus amigos podem desmentir. Ele fala: meus amigos podem desmentir, porque eu sou super alegre, não sei o que lá. Ele fala isso no mesmo livro. Assim, né? E daí vou fazer uma meditação sobre o Putinella, que é essa figura. E aí ele lança essa ideia de que, bom, todo problema, que eu acho que é um dever de Deleuze de Agamben, em certo sentido, essa ideia de uma deriva ética, né? Assim, ele reconhece a derrota, porque o Putinella reconhece, o Putinella é constantemente morto, né? Assim, ele não sabe morrer, mas ele é constantemente degolado, enforcado, constantemente, né? Assim, ele reconhece a derrota, mas essa derrota é incapaz de nos derrotar. Essa derrota é incapaz de nos fazer derrotados. Nós somos sempre derrotados, mas derrotados que saímos por outras vias. E aí eu acho que é uma ideia de linha de fuga, que ele fala com todos os termos, né? A via do Chita, né? A via de fuga que é deleuziana, né? No sentido... Já está vendo? Pode ser mais preciso. O Microscópio, eu acho o livro dele bem deleuziano também. Enfim. Ainda que ele não cite uma única vez o Deleuze, né? Isso eu acho interessante. Eu defender o Agamben, mas assim, tem uma questão que eu acho importante que você está falando, que quando você fala da pura negatividade, eu acho que a questão da obra, aí, né, quando o Agamben fala do uso, ele não está falando, né, de uma ausência de obra, né? Ele está falando sim, ele não usa mais o termo profanação, mas ele fala de dar uso, outros usos a toda a obra, novos usos a toda a obra. Então não é uma negatividade pura nesse sentido, né? É dar novos usos a toda a obra. Acho que tem essa nuance aí que quando você coloca essa questão da pura negatividade, eu acho que tem que
Sim, tem Tá? que Ele ser é resguardado. com Né? modos internos. Essa Se questão. a potência destituinte, ela não é, ela é uma potência destituinte de dar novos usos, né? Não é simplesmente de negatividade pura. Esse é o entendo tema. dar novos usos com negatividade pura. Né? Esse é um tema que eu acho que gravita bem assim, na obra do Agamben, né? Você pegar, por exemplo, e gravita sempre tendo em vista essa categoria que ele mesmo disse que não é filosófica, né? Tem uma entrevista, não lembro. Acho que você mesmo traduziu essa entrevista, não lembro. Se estiver errado, você me corrija. Alguém fala com ele na entrevista: mas você é um pensador muito pessimista, né? Aí dá uma tirada no interior. Pessimismo e otimismo não são categorias filosóficas. Você traduziu isso? Ele fala isso em algumas entrevistas, né? Uma delas, duas delas traduzidas. E o que é uma bobagem, né? Porque é uma categoria filosófica. O Benjamin, lá que ele foi editor das aulas completas, dizia: nossa missão, e acho que essa é uma delas, é organizar o pessimismo. Organizar o pessimismo. Então, a negatividade do Agamben, por exemplo, no texto do que é o dispositivo, ele chega a falar de um improfanável. Né? Ele chega a falar de uma dimensão, de uma estrutura, de uma forma que essa tecnologia, esse dispositivo da profanação seria imune, seria inútil diante do improfanável, dessa acumulação de espetáculos que é o mundo contemporâneo. Mas já no uso dos corpos existe uma dimensão muito mais aberta, existe uma dimensão muito mais positiva, que é exatamente essa que você colocou, né? Que o uso é essa dimensão não proprietária, esse uso é uma nova, conferir novos sentidos, conferir novas determinações, sempre precárias, às coisas que estão dadas. Mas ele, se você vai no último capítulo, lá para uma teoria do poder destituinte, ele está continuamente destituindo as antigas dias e deixando um grande limbo, um grande vácuo no lugar. Ora, mas que desuso, ou que novo uso, ou que desobra é essa? Em que o movimento do pensar, pela sua própria natureza, é um movimento altamente deglutidor, um movimento altamente destruidor, crítico, negativo, mas que nos deixa ao final apenas com a destituição. Onde é que está a produtividade? Onde é que está a possibilidade de construir novos mundos? Porque eu acho que o Agamben não consegue lidar com essa potência absoluta da democracia, que é não apenas fazer novo uso, mas fazer novos mundos, constituir idealmente, materialmente, empiricamente, psiquicamente, amorosamente, construir novos mundos. Eu acho que a destituição ela é fundamental, mas ela não pode ser pensada sozinha, ela não pode ser pensada como uma pura resposta, que ela não é, e acho que o Agamben nem tem essa pretensão de que ela seja uma resposta, mas o caráter negativo da destituição, de crítica efetiva, tem que ser temperado de alguma maneira por um caráter produtivo. Tem que ser, porque se a gente só. Tem coisas que inclusive não é possível dar novo uso. Coisas concretas mesmo. Eu tenho mania de pensar coisas concretas. Será que é possível dar novo uso assim para banco? Eu não sei se é possível dar um novo. Tem coisas que têm que ser realmente destituídas completamente. Mas outras coisas talvez seja possível dar um novo uso e criar em relação a elas. Será que é possível um novo direito? Ou será que a gente consegue mexer um pouquinho aqui, mudar um pouquinho e a gente tem um direito novo? Será que a análise arqueológica nos mostra que o direito ele é uma máquina de separação desde o início? E que eu preciso de uma coisa nova no lugar dele? Totalmente nova? E para isso uma potência produtiva, excessiva, né? Precisa ser colocada no primeiro plano? São dúvidas, são questões. Também quem sou eu para corrigir ou Agamben, qualquer coisa nesse sentido. Mas eu sinto falta. Eu acho que seria um encontro muito potente, assim, a potência destituinte do Agamben com o poder constituinte do Neg. Eu escrevi um artigo uma vez que eu tentei fazer essa aproximação, de tentar encontrar uma dimensão em que eles dialogam, em que
que eles não dialogam, né? Essas duas pessoas não dialogam, mas que essas ideias dialogam. Poder constituinte total da multidão e potência destituinte do pensamento. Onde é que eles se encontram? Eu acho que essa é a questão dos nossos tempos. A pura destituição, ainda que entendida como novo uso, me parece insuficiente. Só abandonar, vai chegar um tempo que você vai recuar em vez de abandonar. Em que todo êxodo vai ser recuo. E olha que eu sou extremamente simpático à ideia de êxodo, à ideia de inoperância, de desobra. Acho que é uma dimensão que é um ganho fundamental da filosofia política, a gente deve ao Agamben, sem dúvida nenhuma, ter trazido isso, mas eu não consigo me limitar nisso, eu não consigo entender que isso seja uma resposta, que a greve geral revolucionária vai acabar, por exemplo, com o capitalismo. Não vai. As pessoas cruzarem os braços, e não produzirem mais. Greve geral revolucionária mundial, além de ser uma hipótese bastante estranha, mas se as pessoas cruzarem os braços, elas vão morrer de fome. Se as pessoas cruzarem os braços, elas vão ser massacradas pela polícia. Se você cruzar os braços diante do policial na manifestação, você vai levar tiro. Então isso tem que ser temperado por uma dimensão constitutiva. E aí vem todo o problema, porque a dimensão constitutiva é aquela do nomos, é aquela da vida sacra, é aquela que cinge, é aquela dispositiva. Mas a gente tem que enfrentar isso. Parece que é similar, Sem Deus. Essa definição da linguagem que a gente está. Que é o linguagem mais primitiva. Se as linguagens têm muita coisa no meio, abdicar, báculo. Essa é tão final aí. Essa é uma questão que Clarice colocada para mim na minha tese. Eu estou refletindo sobre, mas e aí eu faço muito. Eu acho que esse ponto do Agamben, esse trechozinho do Paulo que aqui, é um negócio que ele desenvolve em 3 páginas, mas que merecia um desenvolvimento mais intenso. Fazer como se não fizesse o papel, não da ficção, mas da criação de estados mentais, digamos, diferenciais, de estados psíquicos diferenciais. É como o sujeito que está defendendo com ações jurídicas uma posse não jurídica, né, no meu exemplo. Ele tem que entrar numa certa dimensão mística, pensiana, quer dizer, é fazer como se não fizesse. Eu acho que essa estrutura do conceito resolve muita coisa, não resolve, mas pelo menos põe em um outro plano essa tensão de constituinte e constituído e o destituinte. Eu acho que é um elemento potente para nós apostarmos, de constituir como se não constituíssemos e destituir como se não destituíssemos. É claro que tem toda uma tradição filosófica que diz também, né? A filosofia do como se, as ficções jurídicas, essa coisa toda também. Claro que tem que trazer isso para um campo muito pragmático, né? Mas que é entender o caráter de jogo de tudo. Né? É outro tema caro para a gente. O jogo ele é um exemplo disso. Até pensei em escrever esse texto, João. Não sei se eu acertei ou não trazendo a teologia política da radical, mas no final de semana, antes de vir para cá, foi Semana Santa, né, eu fui para Ouro Preto. Né, nós, Belo Horizonte, temos o privilégio de ter Ouro Preto do lado. Fui lá. Não sei se vocês conhecem Ouro Preto na Semana Santa, é um dos momentos centrais da cidade, que eles fazem os tapetes devocionais. O que são tapetes devocionais? Onde passa a procissão, são quilômetros, se fazem desenhos com serragem colorida assim no chão, uma beleza, um negócio belíssimo. Figuras mais variadas, não delas religiosas, etc., cristã, mas algumas bem profanadoras, que nada tem a ver com o cristianismo, mas são desenhos feitos no chão, aquele chão de pedra de Ouro Preto, com serragem colorida. As pessoas ficam a noite inteira fazendo, começam mais ou menos umas 10, 11 horas assim, da noite, do sábado, do domingo, não sei se foi domingo de ressurreição, mas terminam tipo umas 3, 4 da madrugada. E aí no dia seguinte passa a procissão, e a procissão pisa em cima de todos os tapetes.
15 minutos depois já não tem mais tapete. Mas onde é que está a potência desse ato? Você está caminhando lá, as pessoas estão conversando, temos bebendo, ouvindo música, as crianças fazendo, tem toda uma potência de construção, tem toda uma potência produtiva de algo que não vai se ossificar, não vai permanecer como monumento, não vai se solidificar. Está simplesmente fazendo uso daquilo. Está construindo um tapete belíssimo que amanhã vai ser pisado. Para batalha é uma apóstolas, né? É um pótula. Não tinha nem